Senhor. Muitas das vezes a gente vem para a igreja e já chega na igreja e a gente ora em pé. Normal, cada um com a sua oração, cada um fazendo da sua forma. Certa vez eu fazia isso sempre na igreja. Eu chegava e orava em pé. E para mim, normal. Mas eu fui percebendo que o pastor chegava e ele e os seus filhos e sua esposa oravam de joelhos. Parece não tem nada, parece uma coisa simples, né? E outras pessoas eu sei que chegam na igreja e oram de joelhos. Mas naquele dia especificamente, quando eu cheguei, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, eu preciso mudar minha postura. São coisas que a gente pensa, passa no dia a dia como cristão, e a gente pensa, coisas simples que parece não ter nada a ver, mas quando nós nos colocamos de joelhos, nós nos colocamos diante de um rei, diante daquele que tudo pode, diante daquele que pode nos dar vitórias, diante daquele que nós adoramos, que nós buscamos, que nós intercedemos, que a gente vem para a igreja para adorar a esse Deus, a esse rei. Então, como você chega diante de um rei de joelhos? E aquilo, eu falei assim, eu preciso mudar minha postura, eu preciso chegar, e eu coloquei dentro do meu coração e falei, sempre que eu chegar eu vou estar, isso tem tempo, bastante tempo, eu vou estar orando de joelhos. A partir desse momento eu mudei e passei a orar de joelhos. Fazendo isso, aí eu percebi que muitos adolescentes, como eu falei no início, o exemplo, ele fala mais do que as nossas palavras. Eu passei a perceber que muitos adolescentes chegavam e vendo que tinha mais de um ajoelhado, eles passaram a chegar e se ajoelharam para orar também. E isso eu fui percebendo que muitas pessoas passaram a chegar na igreja. Foi isso, Gê? Percebeu também? Muitas pessoas passaram a chegar na igreja e se prostraram, e se ajoelharam, e passaram a de joelhos estar orando. Então, o exemplo de joelhos. A gente vai ver na Bíblia que de joelhos você alcança vitórias. Joelhos em vitórias. Joelhos em vitórias. Quanto tempo você não fica de joelhos diante do Senhor? Quanto tempo você não se coloca de joelhos? Se você tem algum problema de se ajoelhar, que tem pessoas que têm dificuldade, artrite, artrose, artrude, tudo. Sim, não tem problema, não se sinta constrangido, né? Mas aos que podem, eu te convido, se você puder, vamos estar orando nesse momento, de joelhos. Às quintas-feiras, temos aqui as manhãs de fé, quintas da fé, né? Quintas da fé. E não vim muitas vezes, mas já vim algumas vezes e vejo as irmãs, alguns momentos, estão de joelhos. E por que só nas manhãs? Você não se coloca de joelhos só às manhãs. Muitas das vezes eu levantei da minha cama e tenho feito isso, o cansaço também, eu me arrasto assim e já caio de joelho, orando. Muitas das vezes a oração, ela se mistura com cansaço, se mistura com sono, e você não sabe, eu já acordo 1 hora depois, eu não sei se eu estava orando, se eu estava dormindo, se foi arrebatado, mas eu estava de joelho. Se ajoelhe com sono, sem sono, com dor, sem dor. Te faço esse convite nesse momento, você que pode. Vamos nos colocar de joelhos? Vamos estar orando? Interceda por sua família, interceda por sua casa, aqueles que podem se colocar, interceda pelo seu trabalho. Você está diante do Senhor Jesus, você está diante de um Deus poderoso, aquele que pode todas as coisas. Pai querido, Pai amado, Deus, nós nos prostramos aos teus pés, nós nos colocamos diante de ti, como aquela mulher, Pai, que não se importou em quebrar o melhor perfume nos seus pés, Pai, mas simplesmente ela se prostrou e adorou a ti, Jesus.
derramou não só o perfume, mas derramou suas lágrimas, derramou seus pensamentos, suas atitudes, derramou tudo aquilo que ela tinha em seu coração, ela colocou diante de ti, diante daquele que podia, que pode fazer algo por nós, diante de um juiz poderoso, de um juiz que intercede por nós, que zela por nós. Deus, nós te clamamos, Pai, nós te pedimos, nós suplicamos, nós estamos diante de ti de joelhos, Pai, porque sabemos que é de joelho que o Senhor nos dá vitória, é de joelho, Pai, que nós nos colocamos diante de ti, o Senhor olha por nós, Pai. Deus, nós nos colocamos, Pai, na Tua presença, Pai. Toma nossas vidas em Tuas mãos, Deus. Nós colocamos nossas famílias, Deus, nas Tuas mãos, ó Pai. Deus, interceda, Pai, por elas, ó Pai. Deus, nós colocamos elas diante de Ti, Pai. Que o Senhor venha, Deus, transformar, mudar, salvar, curar. Deus, nós nos prostramos diante de um Deus vivo e eficaz, de um Deus que pode todas as coisas, ó Pai. Um Deus que cura, um Deus que trabalha ao nosso favor, um Deus que zela por nós em todo o tempo, em meias angústias, em meias aflições. Deus, Tu tem ouvido as nossas orações, as nossas súplicas, Pai. Nós te clamamos, Deus, ouve, Pai, as nossas orações, Pai. Ouve, Deus, o nosso clamor, Deus. Ouve, Deus, as nossas petições, Deus. Pai, te coloco, Deus, diante de Ti, Pai, aquelas pessoas que estão no leito, Deus, estão enfermas, ó Pai. Deus, Tu podes curar, Pai. Tu pode, Deus, mudar o quadro, Pai. O Senhor pode curar, Deus, qualquer enfermidade, Deus. Não há barreiras, Pai, para Ti, Pai. Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus que pode todas as coisas. É em Ti que nós cremos, ó Pai. Tu és o Deus poderoso, Pai, o Deus que muda as situações, o Deus que transforma as situações. Aquilo que parecia impossível diante de Ti não é nada, Pai. Deus, cremos em Ti, Pai. Deus, muito obrigado, Pai, porque podemos Te sentir, podemos clamar a Ti, Pai. Renova nossas forças a cada dia, Pai. Que nós possamos a cada dia, Pai, nos prostrar, nos colocar de joelhos diante de Ti, Pai. Eu te oro assim, Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Você que conseguiu se levantar, aqueles que ainda estão se levantando, um ajude o outro, um fortaleça o outro. Mas você, e aí, como foi a sensação? Deus é poderoso, né? Temos um Deus justo e eficaz, que você venha fazer cada vez mais isso. Joelhos em vitória, Daniel 6, capítulo 6, versículo 10. Abra sua Bíblia. Aí, em Daniel, capítulo 6, versículo 10. Deus dá vitória a Daniel diante de terríveis inimigos. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quantas vezes Daniel orava? 3 vezes se colocava de joelhos. Nós muitas das vezes esperamos a noite chegar para a gente se prostrar diante do Senhor, né, na nossa cama. Não deixe de fazer, não é errado, mas precisamos orar cada dia mais. Essa igreja é uma igreja que ora, é uma igreja que intercede em todo o tempo, é uma igreja que busca em oração em todo o tempo. Daniel, ele orava ao Senhor, ele buscava ao Senhor, e ele não se importava com o que pensavam sobre ele, o que iam dizer. Ora, se você está prostrado ou não, sabe, esses dias eu estava em casa, já tinha orado de manhã, lido a palavra, estava nos meus afazeres, e no meio do trabalho eu senti no coração de orar, e aí eu falei, beleza, vou lá para dentro, vou orar. Aí o Espírito Santo falou assim, não, ora onde você está, aí mesmo. Aí eu falei, então tudo bem, vou orar. Aí ele, não, mas de joelho. Aí eu falei, então tá bom, de joelho. E me ajoelhei e orei. Se você ficar pensando muito, você vai falar, ué, mas por quê? Ué, mas, não tem mais. O Senhor mandou, faz.
O Senhor mandou fazer, faz. Daniel, ele não se importava com o que iam pensar, com o que iam falar. No versículo 11, vai dizer assim: então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel fazendo o quê? No versículo 11 diz assim: então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Aqueles homens, eles queriam algo para confrontar Daniel, para colocar ele... se você for ler o texto, eles vão falar nos outros versículos, como é que a gente pode pegar alguma coisa contra ele? Não temos nada para falar dele. Sabe por quê que não tinha nada para falar de Daniel? Porque o tempo que ele tinha, ele buscava o Senhor. Ele não dava tempo para brecha, ele não dava tempo para outras coisas, fechava as brechas. Qual o seu tempo? O que você tem feito no seu tempo? Muitas das vezes a gente, um tempinho sobrando, telefone, rede social. Tempinho sobrando, telefone, rede social. Quando no seu tempo sobrando você orou ao Senhor, aonde você estava? Não precisava ser de joelho, mas colocar os pensamentos no Senhor. Senhor, abençoa o meu dia, guarda a minha saída, a minha entrada, a minha ida, a minha volta, aonde eu estiver. É estar ligado. A Bíblia fala, busque as coisas do alto. A mente, ela precisa estar focada em Cristo em todo tempo. Quando a gente fala de andar em oração, você não vai andar de olho fechado na rua, não, eu estou orando, você vai bater, vai cair num buraco, vai dar ruim. Mas o andar em oração, o viver em oração, é a mente ligada direto no Senhor. Sabe por quê? As nossas atitudes, qualquer coisa que a gente vai fazer, seja no trabalho, na escola, na rua, em casa, nos afazeres, quando você está ligado no Senhor, o Espírito Santo vai falar contigo, isso aí não faz não. Aí você, opa, quem falou comigo? Espírito Santo. Minha mente, não, o Espírito Santo está falando contigo, porque você está ligado, você está focado no Senhor. Senhor, estou indo lá ver esse trabalho, guarda minha ida, minha volta, se é da tua vontade que eu fique, se não é, Pai, abre as portas, mas me dê o melhor para mim. Está indo para o curso, Senhor, me leva para esse curso, me guarda na ida, na volta. Está orando. Muitas das vezes vai para o curso, vou falar aqui dos jovens, os adolescentes, mete aqui 2 fones aqui, que os pais falam o quê? Não vai de fone no ouvido, não é assim? Os pais falam, não vai de fone no ouvido. Aí os filhos, tá bom. Quando sai de casa, a primeira coisa que faz é bota o fone no ouvido. Já tá quebrando um princípio aí de desobediência. Para começar. Né? Mas, aí bota o fone no ouvido e vai. Ouvindo não sei o que, mas tudo bem. Foca no Senhor, vai ligado no Senhor, busca no Senhor em todo tempo, vai ali, ó. Se a gente fala que quer mais do Senhor, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Quando foram atacar Daniel, quando foram procurar alguma coisa dele, encontraram ele o quê? Fazendo a coisa errada? Para eles, sim. Para eles era algo que eles poderiam pegar aquilo ali e fazer. Por quê? Nabucodonosor, Daniel não está se prostrando não. Tu mandou lá botar a estátua lá, mas ele está adorando ao Deus dele. E aí? Você está disposto a ir contra o sistema e adorar o seu Deus? Você está disposto a ir contra os seus amigos da escola e adorar o seu Deus? E honrar Ele? Você está disposto a ir contra aqueles que te rodeiam e mostrar que o seu Deus é mais forte, que o seu Deus é poderoso? Daniel, e ele é honrado. O Senhor honra Daniel. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Quando buscamos a Deus em todo tempo, temos nossa mente em Cristo, não temos tempo, não damos legalidade a Satanás para o pecado. Lá no versículo 22, vai dizer assim, olha só: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Sabe quem está julgando tua causa? É o Senhor Jesus. Enquanto você adora, Ele cuida. Enquanto você ora, Ele cuida. Enquanto você ora, Ele está cuidando de toda a sua casa, de toda a sua vida.
Enquanto você ora, não importa se você vai para a cova dos leões, o Senhor ele vai te livrar lá. O Senhor é contigo. Assim como os outros 3 na fornalha, que eles dizem, olha, se o Senhor quiser me livrar na fornalha, Ele é Deus, mas se Ele não me livrar, Ele continua sendo Deus, eu vou morrer dessa forma, dizendo que Deus é poderoso, eu morrendo ou não. Ele é infinito em sua misericórdia. Daniel tinha todos os motivos ali, e ele simplesmente adorou, se prostrou e adorou. Eu poderia ficar aqui na mensagem só em Daniel, mas a gente vai caminhar rapidamente. Vamos falar em Elias. Elias também. Da mesma forma, Elias, 1 Reis 18:42. A gente está falando de joelhos em vitória. Vitória de Elias diante dos falsos profetas. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos. Elias acaba de sair de um momento onde derrota ali os 450 homens de Baal lá, morre todo mundo, e ele vai diante do Senhor de joelhos, se prostra diante do Senhor, e ele tem vitória diante dos falsos profetas. Deus te dá vitória. Se prostre diante do Deus poderoso, do Deus vivo. Vemos também Esdras 8:23. Diz assim: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. No versículo 9, no capítulo 9, versículo 5, diz assim: perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado minha veste e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor. Vitória diante do povo de Deus, ali em Esdras. De joelhos, Deus dá vitória. Nossas lágrimas, elas se misturam aos nossos joelhos quando clamamos, jejuamos, suplicamos, nos prostramos diante de um Deus fiel e justo, que vê a nossa aflição e enxuga as nossas lágrimas e age em nosso favor. Quando você se coloca diante do Senhor, quando você se prostra do Senhor, quando você clama, a Bíblia fala: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não conheces. Clama ao Senhor, clama a Ele pode mudar situações. Ele pode mudar aquela pessoa que você olha assim e fala: pô, esse aí não tem jeito, meu marido não tem jeito, meu filho, meu Deus, só Jesus, mas o que você tem feito por ele? O que você tem? Eu tenho clamado. Salvo engano, não lembro direito, mas a mãe daquele que orava, fugiu o nome. John Wesley. Isso, obrigado. Está vindo o Billy Graham na minha mente. John Wesley. A mãe dele, na casa de... É Billy Graham ou John Wesley? John Wesley, né? Na casa de John Wesley, na cama, onde ele nasceu, é um lugar onde pode ser visitado. E quem foi lá, dizem no livro, ou o pessoal que visita, que no pé da cama tem 2 buracos, justamente os joelhos da mãe dele, que clamava em todo o tempo, que orava em todo o tempo. E olha quem foi John Wesley. Sabe, eu sei que o tempo está meio frio, às vezes a gente vai dobrar os joelhos na hora de levantar, né? Quase não levanta, quase fica, né? Às vezes fica ali de joelho, prostrado, mas o Senhor requer de joelhos, requer que nós nos colocamos de joelhos diante dEle. Ele requer que nós nos prostramos diante dEle. Sabe por quê? Quando você está orando em pé, você está orando,
E provavelmente, rapidamente, você vai parar de orar. Você está orando em pé, você está aqui, talvez na casa do Senhor, na igreja você vai orar no templo, mas em casa, você já parou para orar em casa, em pé? Em casa você está orando em pé, o telefone toca, alguém chama, a TV aumenta, o cachorro late, alguma coisa acontece, você está em pé. Agora, quando a Bíblia fala assim, vai para o teu quarto, fecha a porta e se coloca de joelho, você está se preparando, você está dizendo assim, eu não quero que nada me atrapalhe, eu não quero que nada me impeça nesse momento, eu vou me prostrar diante do Senhor e vou adorar, e vou orar, e vou buscar. Ore até que Ele te responda. Ore até que o Senhor te responda. Sabe, eu tenho vivido momentos, vivido coisas assim, extraordinárias. Deus, eu creio que Deus, muitas das vezes, Ele permite coisas acontecerem. Quando eu falo coisas, a gente pensa já em coisas ruins, né? Mas não é coisas ruins. Mas Ele permite que haja mudanças. Como eu falei na outra pregação, ciclos. Ciclos começam, ciclos terminam. E quando você vai começar qualquer coisa, se você vai começar uma faculdade, se você vai para uma escola nova, se você vai começar um curso, se você vai começar o primeiro dia de trabalho, tudo é ruim, né, gente? Primeiro dia, o começo é difícil. O começo não é fácil. Se você falar assim, vou começar a fazer uma caminhada, Alex. E o Alex já vai de carro. Vou começar na academia. Todo começo é difícil. Todo começo você precisa de consistência, você precisa de insistência, você precisa de persistência. Você precisa de continuar, de falar assim, eu não vou parar, eu não vou desistir, em meio às lutas, em meio aos problemas. E eu tive uma mudança na minha vida, tem cerca de 3 para 4 meses, 3 meses, não é isso? 3 meses. E olha, eu tenho vivido experiências sobrenaturais, porque eu tinha uma vida corrida, minha mãe está aqui, minha mãe falava, menino, para de ser acelerado. Ela falava, porque para lá e para cá, e muitas das vezes o tempo para ler, para orar, para buscar, eu lia, fazia, mas era menos tempo. Hoje eu consigo ter muito mais tempo, e eu fiz um propósito no meu coração diante do Senhor e coloquei isso para estudar mais, para buscar mais o Senhor. Eu já falei que eu acho que em todas as pregações eu vou falar em Mateus 6,33, buscar o reino de Deus, porque quando eu coloquei na minha mente isso, em todo tempo, buscar o reino, como Daniel aqui, você não tem tempo para outras coisas, em tudo você vai ver o reino, em tudo você vai ver, eu e John, a gente conversa muito, e o pastor orou aqui por ele no domingo, né, que Deus abençoe ele, glória a Deus, o caminhãozinho, a gente já falou assim, Gemeta Camp, Gemeta Camp, já é reino, né não? Já é visando o reino, a gente já falou, vamos botar um adesivo aqui, pá, e já tem o carro para levar as coisas, que nesse ano, no início, a gente ficou correndo atrás, teve a dificuldade de caminhão, mas já é o Gemeta Camp, e aí é reino, ele falou isso também tem o coração no reino, então, a gente faz as coisas voltado para o reino, mas fruto de oração, quando você se propõe a orar, quando você se propõe a buscar, e Deus tem me dado experiências sobrenaturais, experiências que há muito tempo que eu não tinha essas experiências de eu estar dirigindo, depois eu vou contar o testemunho com mais tempo, e Deus falar assim, entra nessa rua aqui, aí eu, entrei nessa rua, vai em tal lugar, tem um cliente lá, e é esse cliente que vai te abençoar, e o cliente está me abençoando até hoje, porque eu ouvi a voz do Espírito Santo, porque eu estava ligado no carro, porque eu estava orando, porque eu estava buscando, ouvindo, e ele falou comigo e mandou ir lá. Isso é uma das experiências, fora outras que têm acontecido. Por isso que eu falei, quando você coloca Deus, quando você coloca Jesus Cristo no barco, a vitória é certa. Ele está no barco, Jesus está no barco,
A tempestade pode estar se levantando, os problemas acontecendo, Jesus está no barco, fica tranquilo. Confia, confia. Jesus está no barco. Deixa as coisas. Jesus está no barco. Por isso que eu falo, quando você se propõe a fazer o reino, buscar o reino, fazer a vontade do Senhor, as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está cuidando de tudo. Não é barganha. Isso não é barganha. É você esquecer as outras coisas e focar em Cristo. Almas, vidas. Vemos aqui tantas crianças. Mara, tia Mara, irmã Maria Ângela. Que o Senhor fortaleça vocês, irmã Maria Alice. Porque vocês viram aqui, as crianças são bênção. Glória a Deus pela vida dessas crianças. São bênção demais, né? E elas querem estar na igreja. A semente está sendo plantada, como o Alex falou para mim uma vez lá atrás com os embaixadores. Danilo, a gente precisa, eles estão aqui, a gente precisa falar a palavra. Tem uma palavra para eles, não é isso, Alex? E a semente, ela é plantada. A semente é plantada. Mas isso é fruto de oração. Jejum e oração. Sabe, há tempos atrás, eu lembro que a irmã Maria Alice, a gente estava até conversando um dia desses, e na Quinta da Fé, chegou um tempo que ela ia parar, que ela falou, olha, ficou a irmã Maria Alice e o irmão Enoque. Aqui, vinha para a consagração e só eles. Olha quanto tempo tem isso. E hoje, vai se vendo frutos. Tivemos aqui, teve umas 2 quintas-feiras atrás, 3, eu acho, que o pastor pediu, comunicou, falou com todo mundo. Tinha umas 30 pessoas aqui, Maria Alice. Menos? Umas 20 a 30 pessoas. Olha só, para o que era 2 pessoas. Amém. Agora está sendo transmitido. Olha que bênção. Tem sido transmitido e vai alcançar, e tem alcançado, irmã Maria Alice. Eu creio nisso, porque a internet tem sido ferramenta para essa igreja, para essa casa, assim como muitas outras, para alcançar famílias, alcançar vidas, a palavra entrar nos lares. Talvez aquela casa que ia ser difícil da gente entrar, de falar de Jesus, mas está ali, ó, abriu, vou ouvir aqui, houve uma pregação, houve uma palavra, houve uma oração. É fruto de oração lá atrás, é fruto de joelhos em oração, joelhos no chão, prostrado, sabe? Vemos também Estevão, ele teve vitória diante da morte, Atos 7:60, diz assim, depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte, Senhor, não condenes essa gente por causa deste pecado. E depois disso ele morreu. Então, Estevão, ainda assim, em momento de morte, ainda pensando no próximo. Pensando, Senhor, ali eles estão fazendo isso, mas você está morrendo, mas cuida deles, mas você está morrendo, cuida deles, porque ainda que eu morra, eu estarei vivo com o Senhor, ainda que eu morra hoje, estarei no céu com o Senhor. Então, é passageiro, aqui é passageiro. Nós precisamos se importar com vidas sendo transformadas, vidas sendo curadas, vidas sendo libertadas, vidas sendo transformadas. Paulo, também em Atos 20:36, ele teve vitória diante do futuro, dizendo assim, havendo dito isso, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Paulo, diante das viagens que ele iria fazer e não voltaria mais para aquele local ali, ele ora ali com os amigos de joelho por aquele povo, e eles não queriam que Paulo partisse, por quê? A palavra é boa, fica aqui com a gente, nos ajuda, mas agora vocês ficam aí, vocês receberam, foram fortalecidos, agora eu preciso ir para ganhar mais almas, eu preciso ir para ganhar outras pessoas, orem por mim, de joelho ele ora ali, ensinando a eles. Joelhos de Pedro, Atos 9:40, vitória diante dos desafios.
Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Esse texto, eu queria que vocês abrissem a Bíblia, em Atos 9, a partir do 36. Atos 9, a partir do 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que, traduzindo, se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. Antes de a gente continuar, estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Fazia coisas boas. Fazia boas coisas. Estava ali, fazia o bem. E aí, estamos livres de termos problemas, de termos doença? Não, porque eu sou cristão, nada vai chegar a mim. Porque eu sou crente, nada vai. Nós somos cristãos, mas aqui é carne e osso. Carne e osso. Nós precisamos nos cuidar, precisamos sim. E se o mal vir acontecer, chegar, gente, uma doença, algo assim, precisamos crer, precisamos ter fé que Deus pode mudar. Aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. 38. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e prostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E o que ele fez? Pôs-se de joelho e orou. E, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo-a, Pedro assentou-se. Veja, Pedro estava passando. Aí imagina, Alex, vem aqui, Alex, socorre aqui, Alex, vem orar por mim, vem orar ali por um enfermo. Pensa aí. Aí chama, Helena, corre aqui, Helena, me ajuda aqui, vem orar. Aí você vai falar: não, eu não, o que, orar? Não, calma aí que eu vou ali chamar o pastor. Calma aí que eu vou ali chamar o pastor. Precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados. O Senhor falou que em meu nome farão coisas ainda maiores. Jesus falou isso. Em meu nome farão coisas ainda maiores. Então precisamos crer que Deus cura. Como é que eu posso orar por cura se eu não estou crendo que Deus vai curar? Aí eu estou enfermo, não, vou chamar alguém para orar por mim. Ore, você se ponha-se de joelho, suplique ao Senhor, fala: Senhor, eis-me aqui, estou aqui diante de Ti, Pai, humildemente, sou Teu servo, clama a mim e responder-te-ei. Por que a gente precisa pensar no pastor, pensar na irmã Maria Alice, pensar na irmã que ora? Não, aquela irmã ali, aquele irmão é fogo puro, aquela irmã, você é servo, você é serva, o Deus dela é o seu Deus, é o mesmo. Clama a Ele, fala com Ele: Senhor, estou aqui, Senhor, preciso de Ti. E Pedro, passando ali, chamaram Pedro, e Pedro ali foi e fez o milagre. Olha aí, joelhos no chão, se prostrou, ele se prostrou e orou. Aí a gente pensa, ele se prostrou: Senhor, cura. Ele suplica ao Senhor: Senhor, eis aqui, ó, essa mulher, e vai lá, e vai orando, e vai orando. Faz aqui a oração da irmã Mona Lisa, que vai ali, ó, orando, e vai, com tempo, suplicando, pedindo. E por último, Marcos 1:40. Deixa eu ver se eu estou no tempo. Ih, no tempo certinho, tá vendo aí? E ó, 7 verdades aí.
Marcos 1,40. Joelhos de um leproso. Joelhos de um leproso. Diz assim: um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar. Eu sei que o Senhor pode me curar, se quiser. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. Para Jesus é simples, é desse jeito. Sim, Senhor Jesus, eu sei que se tu quiser, eu posso ser curado, sabe? Eu já teve tantas pessoas que a gente orou, que eu orei por pessoas, e jejuei, e clamei, e pedi, e supliquei: Senhor, cura, Jesus, cura, não deixa aí, Jesus, cura, Jesus. Você já deve ter orado assim também, por alguém: Jesus, cura, Jesus, cura, Jesus, cura. Mas Jesus aprova levar a pessoa. E aí? Te frustrou? Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas. Ele tem um tempo para um e tem um tempo para outro. Se aprove ele curar, glória a Deus, honra e glória para ele. Se não, aprove a vontade dele. E a gente precisa entender isso. Por mais duro que seja, por mais difícil que seja, Jesus aqui, simplesmente o leproso fala: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se quiser. E Jesus quis. E ele fala simplesmente: sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Existem curas que elas têm processo e existem curas que são instantâneas. Existem curas que peça, suplique, ore, fale com Jesus, caminha, mostra que você quer e ele vai te curar no caminho, no processo. E existe cura que ele simplesmente vai falar assim: está curado. Sabe, tem aquelas pessoas que a gente fala assim: essa pessoa não vai se converter, é difícil para ela, é tão difícil. E Deus simplesmente, de um dia para o outro, a pessoa está ali, ó, firme, convertida, caminhando, e você fala: caramba, eu não sei como Deus fez, mas eu sei que Ele fez. Eu não sei como foi, mas eu sei que foi, eu sei que Ele está ali firme. Tem aquelas que demoram no processo, a mesma coisa daquelas que aceitam, recebem a Cristo, mas tem uma dificuldade com vício, com alguma coisa, e não consegue simplesmente largar. Precisa de um processo. E esse processo é onde nós, como cristãos, que já estamos firmes na fé, precisamos ajudar, seja com palavras, seja com oração, e não julgar. E não, se converteu e ainda está fumando, se converteu, ainda está... A pessoa está no processo, ela vai ser curada, ela vai ser transformada. Ora por ela, caminha com ela, fala com ela, ajuda ela em vez de criticar. Criticar é muito mais fácil. O processo, anda com ela. E aí, como é que você está? Quantas pessoas a nossa igreja é uma igreja que abraça muito, né? Seja os membros, seja quem vem, quem vai, quem passa. E eu tenho de dar um abraço. E teve um rapaz que eu simplesmente dei um abraço, e ele fala assim, e falei de Jesus ali para ele, aqui passando, estava na portaria, e eu falei assim: rapaz, boa noite, tudo bem? Ele: boa noite. Aí ele falou um pouquinho mais comigo, eu falei: opa, é a deixa, já me chamou. Ele nem me chamou, ele só falou um pouquinho mais, ele me chamou. Aí eu: fala, meu amigo, tudo bem? E fui lá, dei um abraço nele, e falei de Jesus. Mas ele falou assim: caramba, ninguém me abraça, quanto tempo eu não recebi um abraço? Sabe, as pessoas, elas querem ver uma atitude sua, de Jesus, e nós somos a resposta para o mundo. Nós somos a resposta para o mundo, para o pecado que está no mundo, porque não que nós não temos pecado, nós temos pecado, mas nós buscamos em Cristo mudança, nós buscamos em Cristo cada dia mais, nós somos a diferença. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Precisamos fazer diferença no mundo, precisamos ser a diferença, e oportunidades a gente precisa ir lá e falar de Jesus, e ajudar a caminhar, e fortalecer. Esse leproso, ele chegou perto de Jesus, como?
Como que uma pessoa leprosa naquele tempo, ela era acharcada da sociedade, ela era ali para o escanteio, ela não tinha acesso, mas a vontade dele, ele sabia, Senhor, se tu puder, tu me cura, se tu quiser, se tu puder não, se tu quiser, tu me cura. E o Senhor vê isso, vê essa atitude dele e fala, sim, eu quero, você vai ser curado. Aleluia, aleluia. Você pode se colocar de pé?